Bom dia, meninos, primeiro ano. Vamos, a partir de agora, retomar as aulas com conteúdo voltado para a gramática, ok? E vamos conhecer um pouco mais sobre a dinâmica na formação da língua portuguesa. O português, assim como o espanhol, francês, italiano, dentre outras línguas, tem sua origem centrada no latim. Por isso, muitas palavras são parecidas ou iguais às outras línguas neolatinas. Além disso, a nossa língua sofreu influências de outros idiomas, como o português, de Portugal, também das línguas indígenas, principalmente, e também da africana também. Pois bem, vamos então conhecer e aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos sobre como são formadas as palavras na língua portuguesa. Existem dois processos de formação de palavras na língua portuguesa: derivação e composição. Vamos conhecê-los um pouco melhor? Bem, o primeiro processo é o processo que nós chamamos de derivação. Esse processo de derivação acontece a partir de uma palavra existente, de um radical, e ao radical nós acrescentamos um prefixo, um sufixo, que são elementos, e desse acréscimo desses elementos surge uma nova palavra. Ou seja, então, derivação de uma palavra já existente, palavra primitiva ou radical, tanto faz, a gente acrescenta um outro elemento e aí nós temos o surgimento de uma nova palavra. Esse processo de derivação ele é dividido em derivação por derivação prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, imprópria e regressiva. Vamos lá, vamos conhecer uma por uma de uma forma mais ampla. A derivação prefixal, pessoal, consiste no acréscimo de um prefixo, tá? E esse prefixo, então, é colocado antes da palavra primitiva. E aí, com isso, nós temos a formação de uma nova palavra. Então, como exemplo, está aí a palavra infeliz. Então, eu tenho como palavra primitiva a palavra feliz, que é o radical dessa palavra. A ela, eu acrescentei o prefixo in, um prefixo de negação. Então, eu tive o surgimento de outra palavra, que é a palavra infeliz. Estão percebendo? Derivação. Eu tenho uma palavra primitiva e a essa palavra eu acrescento. No caso aqui, na derivação prefixal, eu acrescento um prefixo. A palavra desconhecer, ela é o processo dela de derivação prefixal, pois eu tenho a palavra conhecer e eu acrescentei o prefixo des. Reler, então eu tenho a palavra ler e eu acrescentei o prefixo re. Na derivação sufixal, meus queridos, nós temos o acréscimo de um sufixo, a palavra primitiva. Só que agora vai ser depois da palavra primitiva, certo? No prefixo é antes, no sufixo é depois. Mas depois como, professora? Olha aqui. Então, eu tenho a palavra papelaria. Então, eu tenho a palavra papel, que é a palavra primitiva ou radical. E a esse radical acrescentei aria. Então, formou-se a palavra papelaria. Então, na derivação sufixal, o acréscimo da palavra primitiva acontece no final dela. Enquanto na prefixal acontece no início, na sufixal acontece no final. Tá bom? Ok, aí nós temos um tipo de derivação que permite o acréscimo dos dois, do prefixo e do sufixo. Então, de uma forma simultânea, ao mesmo tempo. Então, eu tenho a palavra leal, ok? A palavra primitiva. A essa palavra leal, eu acrescentei o des e o dade. Então, eu formei a palavra deslealdade. Então, a derivação prefixal e sufixal, ela permite eu pegar a palavra primitiva e acrescentar a ela tanto
um elemento antes quanto depois na sua palavra primitiva, ok? Aí eu tenho a parasintética. Bom, como conceito, a parasintética também permite que se acrescente à palavra primitiva ambos elementos mórficos, chamados de prefixo e sufixo. Ah, professor, então é a mesma coisa da derivação prefixal e sufixal? Não, elas têm uma diferença básica. Na derivação parasintética, eu falo que a palavra primitiva ela é egoísta. Egoísta como assim, professora? É simples. Ela não admite perder nenhuma das palavras das quais foram acrescidas a ela. Ela não permite que nem o sufixo, né, e nem o prefixo sejam retiradas dela, porque se fazer essa retirada, ela perde o sentido. Olha aqui, a palavra emagrecer. O radical dessa palavra é a palavra magre, que vem da palavra magro, magreza, enfim. Tá, esse é o radical. Eu acrescentei o e e acrescentei o ser. Então, eu formei a palavra emagrecer. Essa palavra ela é gramatical, ela existe. Agora, se eu retirar a palavra o e, que é o prefixo, ou ser, que é o sufixo, ela vai deixar de existir, porque emagre ou magrecer são agramaticais, ou seja, não são possíveis, não existem dentro da língua portuguesa, meninos. Então, a diferença entre a derivação prefixal e sufixal com a parasintética é que na derivação prefixal e sufixal eu posso tirar ou o sufixo ou o prefixo, que a palavra vai continuar tendo sentido gramatical. Na parasintética isso não acontece, não ocorre, ok? Na derivação imprópria, acontece, pessoal, quando nós temos uma palavra, as palavras em língua portuguesa, elas pertencem às classes gramaticais, certo? Mas, dependendo do contexto do qual a palavra for inserida, ela vai sair da sua classe gramatical para pertencer a uma outra classe, que não é dela, que é imprópria. Então, olha aqui no exemplo. Filme, cabeça. Bom, gramaticalmente falando, nós temos filme, substantivo, e cabeça, substantivo. Substantivo simples. Mas, nesse contexto aqui, nessa forma como foi usado aqui, cabeça qualificou o filme. Ou seja, nós somos conhecedores da língua portuguesa e nós sabemos que quando se referem a esse cabeça aí, está no sentido de dar uma qualidade. Então, quer dizer que o filme foi bom, que o filme foi ótimo, enfim. Sendo assim, palavras que atribuem características são chamadas de adjetivos. Então, aqui a palavra cabeça passa a ser agora um adjetivo. Saiu da classe gramatical, que é o substantivo, para ser um adjetivo. Vamos lá. Bem, então aqui agora, pessoal, nós temos a derivação regressiva. Esse tipo de derivação ocorre quando a palavra é formada pela redução de uma palavra primitiva. Reduzir. Esse tipo, ele acontece através, principalmente, de substantivos, palavras que vão ser formadas a partir de verbos. Ou seja, eu tenho um verbo, eu tenho a redução desse verbo e a partir disso eu vou ter um substantivo. Tá, como assim, professora? Olha só, na palavra primitiva, chorar. Então, olha lá, ó, palavra derivada por derivação regressiva. De chorar, que é verbo, eu tenho o substantivo choro. De combater, eu tenho combate. Criticar, crítica. Castigar, castigo. Ou seja, então eu tive verbos e houve a redução desses verbos e eles foram transformados em substantivos. Partir, então, para as atividades, ok?